Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Aline, professora de língua portuguesa aqui do Aula D, e nós vamos trabalhar hoje com 3 noções de semântica bem importantes. São elas sinônimos, antônimos e parônimos. Sinônimos e antônimos não são completamente desconhecidos de vocês, mas talvez a relação dos parônimos, talvez ou vocês não tenham visto ou precisam relembrar, e é isso que a gente vai fazer agora. Primeiramente, a relação dos sinônimos, certo? Então, portanto, sinônimos eles não têm que ter necessariamente o sentido igual, eles podem ter sentido assemelhado. Por que a gente precisa saber os sinônimos? Quando a gente, por exemplo, está escrevendo um texto, né? E aí a gente verifica que repetiu 20 vezes a mesma palavra. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas palavras ou por pronomes, se forem permitidos, ou por algum outro recurso linguístico, mas também em alguns casos por sinônimos, que são aquelas palavras que vão atribuir a mesma valoração de significado e que vão evitar esse desconto por repetição. Uma outra possibilidade por uso dos sinônimos é quando a gente tem a relação entre sinônimos, porque a gente pode estabelecer uma relação entre 2 sinônimos, por exemplo, e aí a gente vai dar o nome de sinonímia, certo? Exemplos de sinônimos só para a gente lembrar. Digamos que eu já tenho usado a palavra justo, então eu vou procurar sinônimos para que eu evite essa repetição. Quais são eles? Certo, íntegro e por aí vai. Ok? Então, sinônimo, relação igual ou semelhante. E qual é a função? Substituir vocábulos num texto ou na minha linguagem oral do dia a dia, para que eu evite ser repetitiva, né? Ou às vezes gerar um certo incômodo. Quem já não foi naquela palestra que o palestrante falou 25 vezes, 30 vezes a mesma palavra, né? Fora aqueles vícios de linguagem do né? A gente ainda tem a questão das palavras excessivamente repetidas. Segunda relação que eu trago, que é a relação dos antônimos. Se os sinônimos estabelecem relação de similaridade ou de igualdade, depende do caso do vocábulo que eu vou selecionar para utilizar no meu discurso, seja ele oral ou escrito, os antônimos são aqueles em que a gente tem, portanto, a diferença, a oposição. Então, significação oposta. Exemplos, né? Ordem e anarquia, né? Diferenças, e mal e bem. Deixo uma dica para vocês, caso vocês queiram, né? Eu não tenho ainda noção de quais são os sinônimos equivalentes. Vocês podem usar o bom e velho amigo dicionário, mas também tem recursos mais específicos, como o caso do dicionário de sinônimos e antônimos, que vocês podem consultar de acordo com as dúvidas durante o estudo de vocês, e vários sites em que vocês colocam lá dicionário de sinônimos e antônimos, e vocês têm 1001 possibilidades para procurar essas palavras, seja para fazer o trabalho de escola, seja para produzir um texto, ou seja para tirar uma dúvida em relação a um livro ou alguma história que vocês estejam lendo, certo? Então, sinônimos, relação de igualdade e similaridade, antônimos de diferenciação. E a relação dos parônimos, que eu havia dito para vocês, né? Antônimos e sinônimos não são de todo desconhecido, porque a gente viu em algumas das nossas etapas durante a nossa escolarização. Quando muito pequenos, né? Que a gente aprendia lá, por exemplo, os adjetivos, né? E estávamos sendo iniciados na parte dos estudos morfológicos, depois quando crescemos e fomos para o ensino fundamental e médio. Então, são vocábulos que nos acompanharam. Os parônimos também são recursos bem interessantes da gente poder verificar, porque eles acabam com certas dúvidas que a gente tem, tanto na linguagem oral quanto na escrita. Aí eu trago alguns exemplos e aí provavelmente, conforme eu for falando, vocês vão lembrar de outros que vocês ou têm dúvida ou que já ouviram alguém falar de uma forma que não gramaticalmente, né, correta em relação ao significado. Então, o que são os parônimos? Portanto, são palavras parecidas tanto na escrita quanto na hora da pronúncia, né? É que nem dizer, por exemplo, que enquanto vocês estão assistindo esse vídeo ou no ônibus ou em casa, vocês estão a caminho de casa e pegaram um tráfico intenso. Não é tráfego, é tráfego. Então a gente tem exatamente essa similaridade na pronúncia que muitas vezes gera confusão na hora, né, de formar a nossa oração, o nosso período. Então aqui eu trago alguns para que a gente possa pensar e fazer com que vocês lembrem de alguns também. Infligir, que é a mesma coisa que aplicar, e infringir, né? É muito fácil de trocar infligir por infringir e o significado é completamente diferente. Então imagine, né, pessoal? Se vocês disserem que vão infligir uma regra e trocarem o infligir por infringir, vocês vão ser presos. Por quê? Porque aqui eu estou aplicando a regra e aqui eu estou transgredindo, né? Por isso, lembrem sempre da infração de trânsito, né? Olha o R aqui, infligir, portanto, aplicar, infringir. O R é a questão do transgredido, cometer o ato que não é permitido. E
O segundo exemplo, tem vários exemplos, eu trouxe mais um, né? Descrição e descrição. Descrição no sentido de detalhar, de esmiuçar a informação, e descrição no sentido de ser reservado, né? Do ser discreto, né? Do ser cuidadoso, né, na hora de não se expor, né? Portanto, a gente tem essa dualidade na interpretação. O D, portanto, descrição no sentido de esmiuçar, e o discrição no sentido de ser uma pessoa mais reservada, mais cuidadosa com a sua vida ou com as suas coisas, certo? Então, vamos retomar os 3 conceitos que são bem importantes. Sinônimo, relação de similaridade ou igualdade; antônimo, relação de diferentes; e parônimo, a relação de similaridade, tanto em pronúncia quanto escrita. Para que serve o uso dos parônimos? Para a gente poder, então, evitar esse tipo de erro na hora de escrever. Muitas vezes a gente utiliza, né, de uma forma errada, e na hora a gente pode ainda corrigir quando faz aquela última leitura do texto que a gente está trabalhando, certo? Então eu quero agradecer vocês por terem assistido a nossa aula. Se vocês gostaram, não deixem de compartilhar, não deixem de se inscrever no nosso canal, curtam aqui embaixo e até a próxima aula.